Olá, pessoal. Eu sou Helenice, esse é o canal Visão Inclusiva. Para quem não me conhece, eu sou uma pessoa com deficiência visual, tenho baixa visão em função da retinose pigmentar. Uso óculos, mas não significa que esse óculos me faça enxergar melhor. Ele apenas me auxilia em algumas atividades, em algumas coisas, como, por exemplo, ler no celular. Eu tenho baixa visão, como eu já disse, em função da retinose pigmentar, que é uma doença degenerativa da retina. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma emoção que eu tive hoje. E eu queria pedir, se vocês não são inscritos no canal, que se inscrevam, que curtam, compartilhem, comentem, deixem seus comentários aqui e assistam o vídeo até o final, que vocês vão entender o motivo da minha emoção. Então, como eu disse, foi uma emoção, né? Foi um misto de emoções, porque hoje eu comecei a receber pelo correio a Bíblia em Braille. Como eu já disse, eu sou pessoa com deficiência visual, o percentual de visão que eu tenho não me permite mais ler em tinta, não me permite mais ler livros escritos em nenhum, né? Nem a Bíblia, nem nenhum outro tipo de livro. Eu já tenho recebido outros livros em Braille, inclusive estou lendo O Pequeno Príncipe ainda, estou terminando ele, mas eu não me senti tão emocionada quanto eu me senti hoje ao receber a Bíblia em Braille. Eu até já tenho alguns livros da Bíblia em Braille que eu ganhei de um amigo aqui de Valença, mas não é a Bíblia completa. E hoje eu comecei a receber da Sociedade Bíblica do Brasil. Eu fiz o cadastro no ano passado, através do pastor Marcos de Batista, que esteve aqui em Valença pregando na nossa igreja, na Catedral Metodista. E aí o pastor Luiz Henrique me apresentou, enfim. Na semana seguinte, a Débora da Sociedade Bíblica do Brasil me ligou e nós fizemos o cadastro e me explicou, né? A Débora me explicou que demoraria um pouco para receber, mas enfim. E hoje eu comecei a receber a Bíblia em Braille. E recebi um guia de leitura, que eu vou mostrar depois para vocês, e recebi duas partes do livro de Salmos, né? Ou seja, melhor dizendo, eu estou emocionada. Eu recebi o livro de Salmos que veio em duas partes. Isso porque os livros em Braille, eles ocupam um volume muito grande, né? E justamente está aí um dos motivos da minha emoção, que eu chorei. Porque, não sei se vocês conseguem ver, atrás de mim tem uma estante, né? Onde tem alguns livros que eu sempre fui apaixonada por livros. Sempre gostei de ler, desde a minha adolescência. E ao perder a visão, né, ao começar a perder a visão, eu tive que abrir mão dessa alegria de ler. E sempre gostei também de estudar a Bíblia, de ensinar a Bíblia, tive muitas oportunidades na igreja de ensinar a Bíblia. Mas, ultimamente, estou, né, sem exercer essa minha função de professora de escola bíblica, de curso de Bíblia, por conta de não poder enxergar bem para estudar e tudo mais, apesar de a gente ter todos os recursos da tecnologia à nossa disposição, os leitores de tela, os aplicativos que fazem a leitura de documentos e os livros em áudio, né? A própria Bíblia em áudio. Inclusive, os estudos que eu dava na minha célula eram através de ouvir a Bíblia, né, pelo celular, e ouvir o estudo que a minha amiga Ariane gravava para mim. Mas não tem, quem gosta de leitura e de estudo não sabe que não tem nada como a gente ter um livro nas mãos
e manusear aquele livro e até rabiscar, né? Como eu fazia muito nos meus livros, na minha Bíblia, bem marcada e tudo. E eu fiquei hoje muito emocionada, de alegria, né? Eu fiquei muito feliz por começar a receber a Bíblia em Braille, porque a Bíblia tem um significado muito importante na minha vida. Desde pequena, eu fui orientada pelos meus pais a ler e estudar a Bíblia. E no decorrer da minha vida, quando eu fui amadurecendo, a juventude, vida adulta, eu comecei então a ensinar a Bíblia na igreja. E Bíblia me remete muito ao meu pai. Meu pai era um pastor estudioso da Bíblia e me ensinou isso, né? Me influenciou nesse prazer e nesse amor pela Bíblia. E hoje eu fiquei aqui muito emocionada porque, veja bem, eu tenho vários livros na minha estante aqui atrás que são herança do meu pai. Eu tenho algumas Bíblias de estudo, duas eu já presenteei porque eu achei que aquelas duas pessoas, aqueles dois pastores para quem eu doei essas Bíblias de estudo, e utilizariam muito mais do que eu, que já não estava mais conseguindo ler em letra, né, em tinta. Mas eu tenho muitos livros aqui, que inclusive são livros que eram do meu pai, livros cristãos, livros de história, história do Brasil, história do mundo, filosofia, enfim, poesias. E o que acontece? A Bíblia em Braille, ela ocupa muito espaço. E eu não sei o que eu vou fazer, como que eu vou guardar a minha Bíblia em Braille. Por quê? Os livros em Braille, eles têm que ficar colocados numa posição em que os pontos do Braille não sejam amassados, né? Porque o Braille é uma leitura em relevo, de pontos em relevo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou ter que me desfazer dos livros do meu pai, que são uma lembrança muito boa dele, uma herança que eu sempre falava para ele, pai, eu quero eu quero que o senhor me dê de herança os seus livros. Tanto foi que quando ele começou a não ter mais como estudar, né? Porque ele perdeu a visão também, ele era uma pessoa com deficiência visual. Minha mãe lia muito para ele e muitos livros, eu já até falei isso em outros momentos, muitos livros seculares e a Bíblia mesmo, eu ouvi através da voz da minha mãe lendo para o meu pai. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou ter que me desfazer dos livros do meu pai? Ou eu me desfaço dos livros do meu pai e mesmo assim não vai dar conta de guardar a Bíblia em Braille, ou eu me desfaço dos meus livros de serviço social, enfim, né, livros seculares que eu tenho, e livros da época da faculdade, enfim. Então eu fiquei assim num misto de emoções, né? Grata, muito grata a Deus e ao pastor Marcos, ao pastor Luiz, a Débora, que me fizeram esse cadastro, né? Me levaram a esse cadastro da Sociedade Bíblica do Brasil, feliz por receber a Bíblia, por começar a receber, e angustiada por não saber como que eu vou armazenar a Bíblia em Braille, mas darei um jeito. Eu não sei se vocês podem ver, né? Como eu já disse, tem uma estante atrás de mim que tem os livros em tinta. E são uma herança do meu pai que eu não quero me desfazer. 90% dos livros que eu tenho eram pertencentes ao meu pai. Então eu estou aqui agradecendo a Deus, compartilhando com vocês essa alegria aqui no meu canal, por ter começado então hoje a receber a Bíblia em Braille. E quem ama a Bíblia vai entender a minha emoção. Um abraço, eu vou deixar para vocês aqui, eu vou gravar aqui, vou mostrar o que eu já recebi hoje, e conforme eu for recebendo, eu vou mostrando para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Bom, conforme eu disse,
Recebi hoje da Sociedade Bíblica do Brasil a Bíblia em Braille, comecei a receber, então tá aqui Salmos em 2 partes e aqui o guia de leitura. Como que eu sei o que é cada livro? Aqui, olha, tem uma etiqueta em Braille onde está escrito guia de leitura. Não sei se vocês daí conseguem enxergar os pontinhos, né? Aqui também do lado a etiquetinha escrito Salmos, aí tem um hífen, Salmos parte 1. E aqui também do mesmo jeito, a etiquetinha do lado, onde está escrito Salmos parte 2. Isso está escrito em Braille, tá? Então, grata a Deus por esse presente que eu recebi.